Imagina que para produzir comida fosse preciso todo ano comprar animais e sementes geneticamente modificadas para ter um maior rendimento e resistir a uma carga cada vez maior de antibióticos e agrotóxicos, o que drena e contamina a água e a atmosfera do planeta, polui durante o transporte e tudo isso com um desperdício de 30% em média. Aí você pega a produção que sobrou e transforma em comida ultraprocessada, usando açúcares, gorduras e ingredientes desconhecidos, para aumentar a durabilidade, reduzir custos e viciar o paladar. Coloca tudo em embalagens que geram uma quantidade enorme de lixo e comercializa pagando melhor os intermediários do que os produtores. E quando finalmente vai para o mercado, aqueles que têm a sorte de conseguir comprar esses alimentos não têm nem certeza se eles vão fazer bem ou mal. Não, essa não é a alimentação do futuro. Infelizmente, essa é a alimentação do presente para muitas pessoas. Não dá para continuar assim, né? Então vem comigo que eu vou te mostrar como a tecnologia pode resolver todos esses problemas, criando um novo sistema produtivo que é mais sustentável, sem desperdício, justo para quem produz e saudável para quem consome. Bora lá! Olá, meu nome é Wilson Vedana e essa é a Futuropédia. Nessa série de 2 vídeos, nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro da comida. O primeiro vídeo vai falar das tecnologias que podem revolucionar a produção e a comercialização de alimentos, enquanto o segundo vai falar um pouco das transformações no preparo e no consumo, e em como a nossa relação com a comida vai mudar para muito melhor nos próximos anos. Então, para facilitar para você, eu dividi esse primeiro vídeo em 7 tendências que vão caracterizar a produção e a comercialização da comida do futuro. Mas antes de começar, deixa aqui seu gostei nesse vídeo que eu te garanto que vai valer a pena. E com isso você me ajuda a trazer mais pessoas para esse nosso time que tem fome de conhecimento. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no botão vermelho e clicar no sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Beleza? Então partiu! Tendência número 1. Super sementes. O mercado mundial de sementes é dominado por um pequeno grupo de mega empresas que realizam a introdução de genes de outras espécies naquelas plantas a serem cultivadas. Essas sementes têm como características uma alta tolerância aos agrotóxicos, uma maior resistência a pragas e um melhor rendimento da produção. Como essas sementes são patenteadas, os produtores que as cultivam não podem replantar as sementes que colhem, sendo obrigados a comprar novas sementes a cada ano. Além disso, os agrotóxicos aos quais essas sementes são resistentes também são patenteados pelas mesmas empresas, o que significa que o produtor só pode comprar os agrotóxicos da mesma empresa que vendeu para ele as sementes. Isso sem falar de técnicas ainda mais agressivas, como as sementes suicidas, que não nascem quando replantadas. Tá, Wilson, mas então se essas sementes produzem grãos transgênicos, estéreis e deixam os produtores reféns dessas mega empresas, qual que é a vantagem? Ah, você achou que essas sementes transgênicas aí eram as super sementes? Não, nada disso. As super sementes vão usar técnicas de edição genética ultra inovadoras, que são mais precisas, menos arriscadas e têm um custo muito menor. Uma dessas tecnologias que está sendo considerada revolucionária é a CRISPR, que é a sigla em inglês para a expressão repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Eu não entendi o que ele falou. Relaxa que o nome não interessa tanto, o importante é você saber o que ela faz. Primeiro, com a tecnologia CRISPR, é possível editar o código genético de uma espécie letra por letra, recortando um pedaço defeituoso de DNA e substituindo por um gene saudável ou mais evoluído, com um resultado muito mais preciso. Segundo, porque nessa técnica não é necessário introduzir um gene de outras espécies. Ela permite a utilização de material genético da própria espécie, diminuindo os riscos associados à transgenia. Terceiro, porque ela reduz o tempo e o custo da edição genética de meses de trabalho e centenas de dólares para apenas alguns dias e algumas dezenas de dólares. A tecnologia CRISPR é tão legal que merece um vídeo só para ela. Anota aí que promessa é dívida. Mas o que isso significa para a produção de alimentos no futuro? Tecnologias mais acessíveis significam maior liberdade para os produtores, que poderão escolher entre um número maior de fornecedores a um custo muito mais barato, ou até optar por desenvolver as próprias sementes por meio de cooperativas, num sistema verticalmente integrado que vai da pesquisa e desenvolvimento até o produto final. Além disso, a utilização de técnicas menos invasivas e com resultados mais precisos beneficiam também o consumidor, trazendo mais saúde e diminuindo os riscos associados ao consumo de alimentos transgênicos. Número 2. Hambúrguer de inseto.
Eca, Wilson, Deus me livre comer hambúrguer de inseto. Tá, o título é meio chocante mesmo, mas certamente uma tendência da comida do futuro vai ser a utilização de proteínas alternativas à pecuária tradicional, como as proteínas vegetais, as proteínas produzidas em laboratório e, sim, as proteínas de inseto. A empresa Chapul, que fica em Salt Lake City, nos Estados Unidos, já tem toda uma linha de produtos que vai desde a proteína em pó até barras de proteína cobertas de chocolate. Tudo feita com proteína de grilo. Aqui no Brasil tem uma startup chamada Hakuna que também está começando a fazer isso. Hakuna Matata! A lógica por trás dessa tendência é a da sustentabilidade. É muito improvável que o consumo de carne seja totalmente eliminado, mas o que está cada vez mais claro é que a avicultura e a pecuária tradicionais têm um custo invisível, que vem sob a forma de degradação ambiental, mudanças climáticas e consumo excessivo de recursos naturais. Para se ter uma ideia, cada 1000 litros de água consumidos por essa atividade produzem apenas 16 gramas de proteína bovina ou 50 gramas de proteína de frango, o que é bem pouco, se considerado que a mesma quantidade de água pode produzir 166 gramas de proteína de soja ou 190 gramas de proteína de inseto. Esses prejuízos indiretos causados por uma determinada atividade, mas que não entram na conta do que ela produz, são hoje chamados de externalidades negativas. Com um monitoramento adequado por meio de satélites, análise dos dados coletados por algoritmos de inteligência artificial e difusão dos resultados na internet, essas externalidades negativas que hoje são suportadas por toda a sociedade tendem a ser precificadas dentro da própria atividade que as causou, tornando mais caros ou até proibitivos os produtos que não adotem práticas minimamente sustentáveis. Além da preferência pelas proteínas de origem vegetal, movimento que já pode ser observado em muitos países, o futuro também aponta para o aumento no consumo das proteínas produzidas em laboratório, a partir de células tronco ou com a ajuda de bactérias. Também entram nessa conta aí as tais proteínas de inseto, que são nutricionalmente mais ricas do que as proteínas de carne, possuem um teor de gordura muito menor e podem ser produzidas em espaços verticais, mais próximos ou até dentro dos grandes centros urbanos, diminuindo os impactos causados pelo processamento, refrigeração e transporte das proteínas produzidas tradicionalmente. Tá, Wilson, mas ainda assim tem o fator ECA. Consumir proteína de inseto pode parecer uma coisa meio nojenta mesmo. Mas se eu te dissesse um tempo atrás que um monte de gente ia consumir proteínas extraídas do líquido que sobra da fabricação de queijos e iogurtes, que é tratado com ácido clorídrico e soda cáustica e aromatizado artificialmente, isso também não ia parecer muito apetitoso. E eis que surge a proteína do soro do leite, o famoso whey protein, que é presença obrigatória em qualquer loja de suplemento. Então, vai saber se daqui a uns anos você não vai estar consumindo hambúrguer de inseto e achando uma delícia. Número 3. Menos agrotóxicos e antibióticos. Pô, isso aí é boa notícia, hein? Mas como é que a gente faz para produzir a mesma quantidade de alimento com menos agrotóxicos e antibióticos? Tecnologia, né, gente? Nesse caso, duas em especial: robôs inteligentes, novos métodos de inoculação de antibióticos e agrotóxicos. A mecanização do cultivo, associada aos avanços na captação de energia solar e aos algoritmos de inteligência artificial, estão permitindo a criação de robôs mais baratos, autônomos e eficientes. Esses robôs podem assumir funções que vão desde a identificação de carências e doenças das plantas até a retirada física de insetos e pragas, tudo sem a utilização de agrotóxicos. Esses robôs também vão poder realizar o manejo de animais, facilitando a vida de quem produz e otimizando os espaços necessários para a criação. Paralelamente a isso, também estão sendo desenvolvidas tecnologias similares à inoculação direcionada de medicamentos, chamada de drug delivery. Essas tecnologias têm a capacidade de tornar mais eficiente a utilização de repelentes e biopesticidas naturais, como o neem, aquela planta indiana que também tem várias propriedades medicinais. Uma dessas tecnologias foi desenvolvida por um cara chamado Carn Manhas. O Carn começou suas pesquisas para tentar resolver o problema dos percevejos de cama, aqueles bed bugs, que se escondem nos colchões durante o dia e picam as pessoas durante a noite. Esses bichinhos têm uma casca super grossa e são conhecidos por serem extremamente resistentes a inseticidas, sendo que a concentração necessária para eliminá-los é tão alta que pode fazer mal até aos seres humanos. O Carn desenvolveu então uma molécula que entra no sistema dos bed bugs e com uma dose mínima daquele biopesticida natural extraído do neem, por fim a esses pequenos parasitas. Ele ficou tão empolgado com essa descoberta que criou uma empresa chamada Terra Mera,
que está conseguindo reduzir a 10% a quantidade necessária dos agrotóxicos tradicionais e também melhorar a competitividade da agricultura orgânica pelo aumento da eficiência do uso de biopesticidas naturais. Número 4. Produção local. A comida do futuro também vai ser produzida muito mais perto de onde ela é consumida. Lembra que eu falei que existe uma tendência de precificar as externalidades negativas, aqueles prejuízos indiretos causados por uma determinada atividade? Então, o transporte de alimentos é uma dessas atividades nocivas, pois consome energia não renovável, polui o ambiente, reduz o valor nutricional dos alimentos e aumenta o desperdício. Quando isso acontecer, você vai ter um estímulo muito maior a consumir alimentos que sejam produzidos nas proximidades de onde você mora, ou até mesmo dentro da sua cidade. Isso vai ser possível tanto pelo uso da edição genética, que vai produzir sementes que sejam mais adaptadas ao clima da sua região, quanto pelas chamadas fazendas verticais, utilizada principalmente para alimentos frescos, como folhagens e vegetais. Essa tecnologia das fazendas verticais evoluiu tanto nos últimos anos que tem conseguido eliminar completamente a necessidade de utilização do solo e reduzir em 95% o uso de água por uma técnica chamada de aeroponia, que é uma evolução da hidroponia. Essa tecnologia também tem o potencial de reduzir muito o consumo de energia, captando a luz do sol, mas repassando para a planta apenas aqueles espectros de luz que elas precisam para crescer. Para melhorar ainda mais, as plantas produzidas dessa forma permitem a reciclagem do material, dos insumos e da água utilizada, possuem um ambiente controlado que dispensa o uso de agrotóxicos, crescem em metade do tempo se comparado ao plantio tradicional e possuem alto valor nutritivo. Essa nova forma de produção vai representar um alívio enorme para o ecossistema, já que a agricultura tradicional consome 70% da água potável do planeta, é responsável por 70% da contaminação dessa água e já causou a degradação de 1/3 dos solos cultiváveis só nos últimos 40 anos. Número 5. Industrialização para a saúde. É impossível superestimar a importância dos alimentos para a nossa saúde. Comer de forma desequilibrada pode nos causar sérios prejuízos e resultar na diminuição drástica da nossa expectativa de vida. Da mesma forma, uma alimentação rica e balanceada pode prevenir e até mesmo curar doenças que antes eram consideradas letais e irreversíveis. Hoje, boa parte da industrialização dos alimentos busca aumentar o tempo de prateleira, diminuir os custos pela introdução de ingredientes mais baratos e alterar artificialmente a textura, a cor e o sabor dos alimentos. Técnicas de produção industrial que foram criadas pela necessidade de alimentar soldados no campo de batalha ou de produzir alimentos para uma população que crescia em ritmo alucinante, hoje são usadas para maximizar lucros e viciar os consumidores. Pô, Wilson, mas viciar é uma palavra meio forte, não é não? Em um documentário chamado Sugar vs. Fat, produzido pela BBC, 2 irmãos gêmeos assumem o desafio de fazer cada uma dieta diferente pelo período de 30 dias. Uma com a redução drástica de açúcares e carboidratos e outra com a eliminação das gorduras. Curiosamente, as 2 dietas fizeram os irmãos perder peso, embora a saúde dos 2 tenha se deteriorado bastante. Mas a conclusão mais interessante desse documentário é que o consumo isolado de açúcares ou de gorduras não é tão problemático. O problema está quando a gente consome alimentos que associam esses dois. Se você pensar bem, não tem lugar nenhum da natureza em que gorduras e açúcares vêm associados na quantidade em que a gente consome nos produtos industrializados. O documentário cita pesquisas que afirmam que essa mistura pode se tornar tão viciante como drogas pesadas como a cocaína, sendo a grande responsável pelo aumento da obesidade infantil e de doenças como diabetes e os problemas cardíacos. Então pode ir maneirando aí naquela batata frita, sorvete, chocolate, bolo, biscoito. Vai com calma. Com o prejuízo causado pelos ultraprocessados se tornando cada vez mais conhecido, as pessoas vão buscar alimentos e indústrias mais saudáveis e nutritivos e que produzam de forma sustentável, ou que usem a tecnologia para desenvolver superalimentos que previnam e curem doenças ao invés de causá-las. Número 6. Plataformas online. A comercialização de alimentos hoje é muito injusta com quem produz, muitas vezes beneficiando mais os intermediários, como as grandes redes e cadeias de supermercado, do que os produtores.
Uma reação a isso é o movimento do Fair Trade, muitas vezes chamado de econologia, que defende um jeito mais justo de comercializar e consumir produtos. E como é que a tecnologia pode então acelerar esse processo, Wilson? Nos vídeos sobre a Tesla, a gente viu como os avanços nos painéis solares e no desenvolvimento de baterias podem nos proporcionar um sistema que produz energia abundante, barata e sustentável. E também vimos como os carros autônomos podem revolucionar o transporte e a distribuição de produtos. Já no vídeo sobre a escola dos filhos do Elon Musk, a gente viu como as plataformas online podem potencializar o alcance de produtos e serviços que antes ficavam restritos às comunidades onde estavam localizados. Finalmente, no vídeo sobre Bitcoin, blockchain e plataformas descentralizadas, falamos sobre como a economia do futuro vai permitir transações diretas e sem intermediários pela internet, diminuindo muito os custos e a complexidade de se realizar vendas online. Se juntarmos essas três tecnologias disruptivas, fica fácil prever o surgimento de plataformas para comercialização de alimentos que conectem diretamente os produtores e os consumidores usando a internet. Pensa numa espécie de Amazon dos alimentos, com um sistema automatizado de entregas por meio de carros autônomos e drones, que faz o alimento chegar no dia em que foi colhido na mesa da sua casa. Uma plataforma como essa vai permitir que os consumidores escolham seus alimentos não só pela aparência e pelo preço, mas também pelo seu valor nutritivo e pela sustentabilidade dos métodos de produção. Isso aqui é fair trade, hein? Número 7. Embalagens inteligentes. Os alimentos que consumimos hoje produzem uma quantidade gigantesca de lixo, principalmente pela necessidade de descartar as embalagens nas quais eles são acondicionados. Com a produção local de alimentos, a menor necessidade do transporte por longas distâncias e o desenvolvimento de materiais biodegradáveis, as embalagens do futuro vão poder ser cada vez mais sustentáveis. Além de uma abordagem minimalista da utilização de embalagens e de uso de materiais recicláveis, o futuro vai trazer a utilização de filmes e recipientes alternativos ao plástico, produzidos por algas e bactérias, além de materiais similares ao isopor, mas que são produzidos de carboidratos e podem ser dissolvidos em água depois da sua utilização. Mas as embalagens do futuro vão muito além. Com tecnologias como as etiquetas inteligentes, que detectam alterações no produto e podem interagir por meio de radiofrequência, vai ser possível verificar a procedência dos alimentos, a qualidade de seu armazenamento e proporcionar uma experiência mais intuitiva, inteligente e interessante aos consumidores. Imagina uma etiqueta que te mostra um vídeo sobre como aquele seu alimento foi produzido, ou que te dá acesso a um livro de receitas online e te sugere formas de melhor aproveitar os alimentos. Ou então uma embalagem que te avisa quando o produto está prestes a vencer e inclui ele automaticamente na sua lista de compras. Demais isso, né? Chegamos àquela parte do vídeo que você adora. Então toma sua medalhinha de honra ao mérito do time Futuropédia por ter chegado até aqui. Se você assistiu a todos os vídeos do canal, já deve estar convencido que esse futuro que está chegando não tem nada de assustador. E vai ser sim empolgante e extraordinário. Então aproveita aí, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um amigo para trazer mais gente para esse nosso time, porque o mundo anda precisando bastante de otimistas, você não acha? Então acho que é isso, né, gente? Não, claro que não, né? Você acha que eu ia deixar você sem aquele bônus por ter ficado até o finalzinho mesmo? Então curte aí a tendência número 8, fim do desperdício. Ô Wilson, esse negócio de tecnologia e sustentabilidade é muito bonito e tal, mas será que a gente não vai precisar manter as coisas como elas estão para conseguir alimentar um mundo que só cresce? Quer saber? Não mesmo. Em 2012, um estudo publicado no Journal of Sustainable Agriculture mostrou que o mundo já produzia comida suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas. Isso dá quase 1,5 vezes o número de pessoas que a gente tem hoje. Isso quer dizer que 1/3 da produção de alimentos é desperdiçada, mesmo com tanta gente precisando de comida. E pior, estima-se que boa parte desse desperdício ocorra no local onde o alimento é produzido, pela necessidade de selecionar padrões estéticos que tenham uma melhor aceitação no mercado. Isso fez com que algumas startups como a Misfits Market, a Hungry Harvest e a Imperfect Produce desenvolvessem aplicativos que vendem cestas de frutas feias, demonstrando que essas frutas fora do padrão
tem o mesmo valor nutritivo do que as frutas bonitinhas. Além disso, com o uso da tecnologia e da inteligência artificial, vai ficar mais fácil identificar as falhas no sistema de produção, armazenamento e distribuição dos alimentos, reduzindo muito o desperdício e fazendo a comida chegar a quem precisa dela. Mas ainda sobra aquele desperdício que acontece lá dentro da sua casa, né? E esse é justamente um dos pontos sobre os quais nós vamos falar no próximo vídeo, que vai focar nas etapas de preparação e consumo da nossa comida e em como essa nossa relação com os alimentos vai se tornar mais profunda e completa no futuro. Não perde não, hein? Que tá ficando demais. Então por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.